Se você fosse caçado por um maluco mascarado que não irá parar até te finalizar, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal, pois nesse vídeo de Derrotando Filmes, iremos acompanhar Sam tentando salvar a sua irmã, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar melhores decisões para derrotar o novo Ghostface em Pânico 5. Essa garota vai se arrepender de atender essa ligação. Tara estava em sua casa convidando sua amiga Amber para ir até lá fazer uma noite das garotas, já que sua mãe havia saído. Porém, de repente o telefone toca, e a jovem atende o tal de Charles, que supostamente conhecia sua mãe. Tara acha que ele era um novo namorado da mãe, e os dois começam a conversar sobre filmes de terror. E Charles pergunta se a garota conhecia o filme Facada, e Tara conta que sabia um pouco sobre ele, mas se lembrava que tinha uma finalização no início. Então Charles relembra que no filme tinha uma garota sozinha em casa, que atendeu a ligação de um assassino, e eles jogaram um jogo que acabou em morte. Com isso, o esquisitão pergunta se ela queria jogar com ele, e a jovem desliga o telefone assustada. Ela tranca todas as portas e manda uma mensagem para a Amber, que pede para a garota atender a ligação. Nesse momento, o telefone começa a tocar novamente, e a pessoa no telefone revela que não era a Amber, e apenas clonou o celular dela. E também fala que a verdadeira Amber iria ser finalizada se Tara não jogasse com ele. Então o homem conta que estava na casa de Amber, e iria fazer algumas perguntas sobre o filme Facada, e caso Tara errasse, sua amiga iria ser finalizada. A garota acaba errando a última pergunta, e o assassino conta que iria finalizar Amber. Com medo de que algo acontecesse com sua amiga, Tara pega uma faca e corre para a casa dela, mas é surpreendida quando o assassino aparece em sua porta. O Ghostface acerta um golpe na garota, que consegue fechar a porta no último segundo e ativar o sistema de segurança. O problema é que o assassino também tinha clonado o celular da garota e consegue destrancar as portas, mas a moça consegue fechá-las novamente. E aí o telefone toca, e quando ela atende, o assassino revela que já entrou na casa. Ele pega a garota de surpresa e acerta mais um golpe. Tara até tenta lutar e consegue derrubar o Ghostface, mas quando a polícia finalmente chega, Tara é pega e golpeada várias vezes. Bom galera, a primeira coisa que Tara deveria ter feito era desligar o telefone ao invés de ficar dando corda, até porque ela não conhecia esse cara, e poderia muito bem estar caindo em um trote, ou até mesmo um golpe. Além disso, a intenção do finalizador ao ficar conversando com a vítima é justamente tirar sua atenção, diminuindo a chance dela reagir, já que quando fazemos duas atividades ao mesmo tempo, o nosso cérebro tende a tirar o foco de uma e deixá-la em segundo plano, executando ela com muito menos atenção, já que ele nem sequer consegue focar em duas atividades, apenas alternar rapidamente entre elas, dando a impressão de simultaneidade. E quando o cara basicamente ameaçou ela de morte, a garota deveria ter chamado a polícia imediatamente. Em seguida, para ter certeza do que estava acontecendo, a garota poderia ter ligado no telefone fixo da casa de Amber e pedido para ela trancar as portas e ficar atenta, pois tinha um louco rondando a casa dela. Em hipótese alguma, a jovem deveria ter saído de casa, pois isso poderia facilmente ser uma armadilha. Mas quando ela percebe que o Ghostface estava na verdade em sua casa e podia abrir as portas quando quisesse, a jovem deveria ter ido para o andar de cima e se trancado em seu quarto, depois barricar a porta com algum móvel pesado e esperar a polícia chegar. No pior dos casos, ela poderia ter ido para o telhado da casa e se escondido lá, ou até mesmo pular e tentar chegar nas casas de algum vizinho para pedir ajuda. No dia seguinte, vemos Sam, a irmã de Tara. Ela está conversando com seu namorado Rich, até que recebe uma ligação de Wes contando que Tara foi atacada por um cara com uma máscara de Ghostface. Preocupada com o bem-estar da irmã, a garota decide que vai até lá visitá-la, e nem imagina que está colocando a própria vida em risco. No caminho até Woodsboro, Sam descobre que seu namorado nunca tinha visto Facada, que era basicamente um filme tipo Halloween, onde um psicopata de máscara branca finaliza alguns jovens, e que esse filme foi baseado em uma série de finalizações reais em Woodsboro. Mas o pior é que de 10 em 10 anos, um idiota veste a máscara e começa a matar os amigos para ficar famoso, e que a última vez que isso aconteceu foi em 2011. Indo até a cidade, vimos Wes conversando com seus amigos, e Chad conta que a mãe do garoto tinha interrogado ele sobre o reaparecimento do Ghostface e o que eles poderiam fazer para sobreviver. Mas Mindy fala que Tara ainda estava viva e a primeira noite não foi completada. Portanto, o Ghostface teria que terminar o trabalho antes de continuar. Porém, ao longe, os jovens notam que tinha um cara estranho os encarando, e Liv conta que aquele era Vince, um esquisitão com quem ela tinha ficado e agora não parava de persegui-la, e também stalkear suas redes sociais. Só que antes que Chad fizesse algo, já que agora ele estava namorando com a Liv, Wes é avisado de que Tara acordou e decide convidar todos para verem como a garota estava. Um tempo depois, Sam aparece e apresenta seu namorado, dizendo que foi babá de alguns deles durante muito tempo. Então todos decidem deixar as duas a sós, e quando eles saem, Tara desaba nos braços da irmã, pois estava morrendo de medo. Ok, é realmente muito difícil se concentrar quando está sendo perseguida por um maníaco homicida, mas se a garota pensar bem, ela vai perceber que tem muitos detalhes que podem ajudar a polícia a diminuir o número de suspeitos. O primeiro é que quando falava com o tal Charles no telefone, deu para perceber que ele conhecia Tara e sua mãe o suficiente para conseguir manter uma conversa com a garota, e saber que ela gostava de filmes de terror. Portanto, o Ghostface com certeza tem algum nível de proximidade com Tara, pois sabia até mesmo onde ela morava. Além disso, o cara gravou um vídeo fora da casa de Amber, e logo em seguida apareceu na casa de Tara. Isso pode significar que tem dois finalizadores, afinal, o cara tinha feito referências ao filme Facada o tempo todo. E como ele mesmo disse, existiam dois Ghostfaces, e o psicopata
psicopata pode muito bem estar querendo imitar esse primeiro filme. Outra teoria é que esse tal Charles queria atrair Sam, já que deixar a garota viva não afetaria a vida de ninguém, exceto a de sua irmã, que com certeza voltaria para a cidade caso algo acontecesse com Tara. Mais tarde, os amigos vão até um bar, e Liv pergunta como era a irmã de Tara, e todos dizem que a moça era muito legal, mas Amber discorda, contando que quando as duas eram pequenas, o pai dela abandonou a família, e depois de se encrencar com a polícia local, Sam desapareceu assim que fez 18 anos, deixando Tara sozinha. Porém, enquanto os garotos conversavam, Vince aparece novamente, e começa a chamar Liv para beber alguma coisa, mas Chad não aceita isso muito bem, e vai para cima do maluco que saca uma faca. Mas antes que as coisas piorassem, a atendente do bar ordena que Vince saia dali. Então o cara fica extremamente pistola, e vai tirar a água do joelho no estacionamento do bar, até que percebe que alguém tinha ligado o seu carro. Ele vai até o veículo pensando que era Chad, mas é atacado pelo Ghostface, e finalizado de um jeito frio e calculista ao som da abertura de Peaky Blinders. É sério galera, tava tocando isso. Ok, pelo que Sam tinha falado, é praticamente uma tradição que a cada década um jovem decida finalizar os amigos vestidos de Ghostface. Portanto, assim que as finalizações começaram, o governo deveria ter colocado a cidade em alerta máximo e instituído um toque de recolher. Afinal, é bem improvável que o finalizador ataque em plena luz do dia quando a cidade está extremamente movimentada, já que até agora todos os ataques foram feitos à noite. Além disso, devem ter câmeras nas redondezas que a polícia possa usar para identificar para onde o Ghostface correu e tentar achar alguém carregando um monte de panos pretos ou até mesmo uma mochila, já que o culpado vai ter que carregar a roupa de alguma forma após tirá-la. Porém, uma coisa que chama atenção aqui é que Vince estava infernizando a vida de Liv e Chad não estava gostando nada disso. Portanto, um dos dois podem ter finalizado o cara como vingança, já que Vince não era amigo de Tara e não fazia ideia de nada do que estava acontecendo, reduzindo nossa lista de suspeitos para 2. Ou o verdadeiro Ghostface finalizou o cara para incriminar Chad e Liv. Porém, se formos considerar essa opção a verdadeira, então temos 3 suspeitos: Wes, Amber ou Mindy. Voltando ao hospital, Sam acorda assustada e Rich conta que estava assistindo facada para ficar preparado para o assassino. E aí a moça fala que vai beber um pouco d'água, mas na verdade vai beber alguns remédios. Nesse momento, Sam vê Billy Loomis, o Ghostface original, que fala para a garota que os antipsicóticos não estavam fazendo mais efeito e que ela deveria parar de fugir e contar a verdade para sua irmã. Só que o telefone da garota toca, tirando ela dessa alucinação. Ao checar o celular, a jovem percebe que era Amber, mas quando atende descobre que era o assassino. O tal homem fala que sabia sobre seu segredinho sujo e que fez aquilo com Tara para atraí-la até a cidade. Irritada pelo cara ter envolvido a sua irmã nisso, Sam fala que ele poderia vir para cima. O que ela não esperava é que o Ghostface realmente iria aparecer. O assassino tenta finalizar a garota, que consegue derrubá-la com uma mesa e correr até um policial para pedir ajuda. Mas quando o oficial chega na sala, ele não encontra ninguém. Mais tarde, a delegada Judy vai até o quarto das garotas para ver se estava tudo bem e conta que alguém finalizou um cara perto de um bar e agora Sam foi atacada. A delegada conta que pode mudar Tara para um quarto particular e colocar mais guardas de vigia, mas Sam não acha isso suficiente. Rich fala que Amber poderia ser assassina, já que o assassino tinha acesso ao número dela por alguma razão, mas a delegada avisa que estava interrogando a garota enquanto o ataque aconteceu, portanto ela tinha um álibi. Então Judy chama Sam para conversar e diz que se lembra dos problemas que ela causou no passado e que espera que Sam e seu namorado sumam, pois não estavam ajudando em nada. Bom, os policiais dessa cidade devem conhecer a palavra câmera, afinal de contas, em hospitais tem câmeras para todos os lados, portanto eles apenas precisavam ver por onde o assassino escapou, ou se ele realmente escapou, afinal ainda não podemos descartar ninguém, e o verdadeiro serial killer pode estar debaixo dos nossos narizes. Além disso, não é possível que ninguém tenha ouvido os gritos de Sam e ido até lá ajudar. E falando em Sam, ela também conseguiu derrubar o assassino com certa facilidade, assim como sua irmã. Isso mostra uma característica interessante que os suspeitos têm que ter: eles provavelmente não são muito fortes e não têm uma preparação física muito boa, já que são derrubados com certa facilidade. Além disso, caso vocês não saibam, quando alguém sequestra um número de telefone como o Amber diz que aconteceu, o dono original do número perde completamente o acesso ao aparelho e fica impossibilitado de receber ou enviar mensagens e ligações. Portanto, para ver se o que a garota disse é verdade, eles deveriam ligar para seu telefone. Depois de ser amassada pela delegada, Sam entra no quarto e pede que todos deixem ela ficar sozinha com sua irmã. Então a jovem conta a Tara que uma noite encontrou alguns diários antigos de sua mãe no sótão e decidiu ler, pois queria descobrir como seus pais se conheceram. Porém, o que ela leu mudou sua vida, pois Sam descobriu que apesar de sua mãe já estar namorando com seu pai, ela se apaixonou por outra pessoa e acabou engravidando dele. Ao saber disso, a garota foi brigar com sua mãe sem perceber que seu pai estava ouvindo tudo. Nessa noite, o pobre corno foi embora e Sam começou a usar todo tipo de tóxico para tentar esquecer quem era seu verdadeiro pai, pois ela é filha de Billy Loomis, o Ghostface original. O problema é que mais alguém deve saber disso, já que estão tentando finalizá-la. Ao ouvir isso tudo, Tara fica irritada e ordena que sua irmã vá embora, mas quando Sam sai do quarto, ela descobre que Rich estava ouvindo tudo escondido. Mas o cara diz que vai ficar e ajudar Sam independente de quem era seu pai, pois amava ela. Porém, para solucionar esse mistério, eles precisavam falar com alguém que soubesse muito sobre os Ghostfaces. Então eles vão até a casa de ninguém menos que Dewey Riley, um dos sobreviventes do ataque do Ghostface original. E Sam se apresenta como a filha de
de Billie Loomis. A jovem implora por ajuda, e Dewey decide dar algumas dicas para que a garota sobreviva. A primeira é não confiar em quem ama, pois eles sempre te traem nessa história, perguntando a ela quanto tempo a garota conhecia Rachel, pois ele poderia facilmente estar enganando Sam para finalizá-la. A segunda é que os motivos do assassino sempre estão ligados ao passado, e a terceira é que o Ghostface sempre faz parte de um grupo de amigos da primeira vítima. Com isso em mente, Sam pede ajuda para descobrir quem é o assassino, mas Dewey se recusa e expulsa os dois. Bom, esse é o pior momento para ter uma briga em família. Como sabemos, o assassino aparentemente está atrás de pessoas que estão ligadas aos acontecimentos originais de facada, assim como Dewey disse. Então, se isso for verdade, essa pode ser a última vez que Tara está falando com sua irmã, já que ela admitiu ser filha de Billy, e portanto deve ser o alvo principal do assassino. Nessa situação, a próxima coisa a se fazer é entrar em contato com a mãe das garotas, e descobrir para quem e também o local onde ela estava quando falou sobre o pai de Sam. Assim, eles poderiam traçar um perfil mais seguro dos possíveis assassinos, e mandar policiais à paisana para vigiar os suspeitos. E sobre Dewey, sabendo que as possíveis motivações do Ghostface são ligadas ao passado, e que aparentemente ele estava revisitando qualquer pessoa que tenha contato com o Billie Loomis, Dewey deveria levar essa informação para a polícia e pedir uma escolta armada para todos que já tenham participado de algum caso semelhante. Mais tarde, quando os jovens vão embora, Dewey liga para Sidney pedindo que ela não volte para a cidade, pois tinha um novo Ghostface à solta. Mas a mulher fala que não tinha a menor intenção de voltar para Woodsboro, mas que fica feliz por ter Dewey para protegê-los. Sidney pergunta se eles já tinham falado com Gale, e o homem conta que ainda não, já que os dois não acabaram muito bem. Após desligar, ele manda algumas mensagens para Gale, pois não tinha coragem de ligar para sua ex-mulher. Em seguida, ele pega sua arma e decide seguir os jovens dizendo que iria ajudá-los. Então eles reúnem todos os jovens e Sam conta que é a filha do Billy, e que provavelmente o assassino estava entre eles. Porém, Wes fala que Dewey também é um suspeito, já que foi esfaqueado várias vezes e largado para morrer, além de que foi deixado por sua mulher, portanto também tinha motivos. Mas Chad pergunta por que mesmo Ghostface querendo finalizar cena, ele acabou com o Vince, e Amber conta que aquele cara também tinha ligação, já que ele era o filho da irmã do Stu Matcher, o parceiro de Billie Loomis. Então Mindy diz que o assassino provavelmente estava revisitando o filme e fazendo uma espécie de reboot legado, seguindo o que aconteceu no filme original como aconteceu em Halloween, o que deixa Wes preocupado com sua mãe, já que ela era uma das personagens dos filmes. Entretanto, Mindy diz que ela estaria segura, pois ninguém ligava para os novos filmes, já ela e Chad estavam lascados, pois eram sobrinhos de Randy, uma das vítimas do filme original. Seguindo essa lógica, faria sentido que o assassino fosse Sam. Ao ver que todos concordavam com Mindy, Sam fica irritada, e então ela decide ir embora. Mas no caminho, a jovem começa a ser atormentada por Billy, que pede para ela parar de fugir e resolver isso, finalizando quem estivesse por trás do ataque que fizeram a Tara. Porém, a alucinação é quebrada quando a jovem quase bate o carro. Bom, essa festa de acusações parece ser divertida, mas não podemos esquecer de fatores importantes quando formos tomar essa decisão. O primeiro é que Sam não estava na cidade quando sua irmã foi atacada, e temos Rachel como testemunha para provar isso. Além disso, uma coisa que ninguém notou é a falta de força do assassino, já que ele sempre é derrubado com facilidade. Portanto, ele tem que ser uma pessoa sem preparo físico, ou com menos força nos músculos. Então, as pessoas que têm um porte físico menos avantajado seriam bem suspeitas. Isso tira Chad da jogada, já que o cara é um atleta e praticamente um armário. Ele dificilmente iria ter tanta dificuldade nos seus ataques. Mas o Wes e Rachel ainda são suspeitos em potencial. Porém, Dewey não pode sequer ser considerado uma vítima, pois como sabemos, o ex-policial manca muito por conta dos seus ferimentos, e o assassino corre perfeitamente bem. Já Rachel é um suspeito em potencial, pois mesmo que o cara diga não conhecer o filme, ele o tempo todo se mostra apático com a situação, não demonstrando medo, vontade de fugir e nem se importando muito com Sam ou sua irmã, vendo até mesmo os filmes de facada na mesma sala em que Tara estava internada, após ter sido atacada pelo Ghostface. Fora que Tara estava dormindo e não saberia dizer se Rich ficou realmente o tempo todo dentro do quarto ou não. Além disso, eles realmente acharam que alguém ali iria levantar a mão e confessar ser um assassino? Obviamente que não. Essa ideia foi bem idiota, pois ao desmascarar o padrão de ataque do assassino, ele poderia simplesmente mudar seus planos para despistar os jovens, atacando pessoas aleatórias. E se Mindy estivesse certa, tudo se torna ainda mais perigoso, pois no facada original não tinha apenas um assassino, mas sim dois. Mais tarde, Judy estava se arrumando para ir buscar o jantar quando ouve alguém entrando na casa. Assustada, ela se arma com uma faca e vai ver quem era, só que ela fica aliviada quando vê seu filho. Em seguida, a delegada se despede e vai de carro em direção ao restaurante, enquanto Wes decide tomar um banho. O problema é que durante a viagem, a moça recebe uma ligação do assassino, ameaçando repetir a cena de psicose com seu filho. Com medo, a delegada manda uma mensagem para um de seus colegas pedindo que rastreie a ligação, e depois usa o seu rádio para pedir que enviem algumas viaturas para sua casa. Mas quando ela finalmente chega ao local, a mulher é surpreendida pelo Ghostface e é brutalmente finalizada. Em paralelo, o garoto termina o seu banho e começa a arrumar a mesa para o jantar, até que ouve alguém abrindo a porta de sua casa. Ele vai conferir quem era, quando também é pego de surpresa pelo assassino e é finalizado. Um tempo depois, Sam aparece e vê que uma tragédia aconteceu com seu amigo. Ela tenta se aproximar, mas é impedida. Nesse momento, Gale aparece perguntando se estava tudo bem, e descobre que Sam e sua irmã foram as garotas atacadas. Porém, ela nem dá muita atenção até que vê Dewey. Ela corre
corre até o homem e pergunta se está tudo bem, já que ele não estava de uniforme, mas o cara ainda estava chateado com o término, e apenas diz que foi obrigado a se aposentar por causa de seus ferimentos. Voltando para a cena, ela liga para seu namorado para contar o que aconteceu, e fica irritada já que o cara ainda estava vendo coisas relacionadas ao filme Facada. Até que Sen percebe que o policial que estava vigiando a sua irmã veio ver a cena do crime, e deixou Tara sozinha. Preocupada, ela decide ir até o hospital, e Dewey vai com ela para ajudar. Ok, Judy até pouco tempo atrás estava incentivando seu filho a estar o tempo todo protegido, pois não sabiam quando o assassino poderia atacar, mas ela mesma não estava carregando uma arma quando saiu de casa, e esse foi o seu maior erro. Afinal, se ela estivesse armada, seria muito mais fácil se defender do Ghostface. O outro grande erro que essa mulher cometeu foi entrar correndo na sua casa sem sequer se armar com alguma coisa, mesmo sabendo que o assassino poderia estar lá. O correto seria a mulher gritar por ajuda, até que um dos vizinhos saísse para ajudá-la, pois isso poderia intimidar o assassino a agir, já que teriam mais testemunhas ou adversários para enfrentar. Além disso, mesmo sabendo que tem um assassino à solta e que sua mãe poderia ser uma das vítimas, Wes não sugere acompanhá-la para pegar a refeição e sequer tranca as portas e janelas de sua casa. Indo para o hospital, Tara nota que tinha alguma coisa errada, e com muito custo, a jovem consegue se levantar da maca e ir para uma cadeira de rodas. Então ela vai olhar os corredores, até que a energia cai, deixando a garota em um breu total. Nesse momento, Sen tenta ligar, mas Tara não atende e sai andando pelo hospital com certa dificuldade. E aí ela acaba encontrando o corpo de um policial, indicando que o Ghostface estava no local. Assustada, Tara vai até uma sala com o telefone para tentar pedir ajuda, até que ouve alguém entrando e lhe dá um golpe sem perceber que era Rich. Porém, o assassino aparece atrás do garoto e consegue derrubá-lo com facilidade. Tara aproveita essa brecha para tentar escapar, e aí o assassino ouve o telefone de Rich tocando e liga seu modulador de voz. Ele atende Sen e tenta fazê-la escolher qual dos dois seria finalizado, o namorado ou a irmãzinha. Porém, infelizmente, a garota só estava ganhando tempo e consegue chegar no hospital antes que o pior aconteça. Dewey atira no mascarado que consegue desviar, e eles aproveitam esse tempo para resgatar os dois. Mas antes que pudessem sair, o Ghostface ataca Dewey, fazendo ele perder a arma. Porém, Dewey consegue derrubar o assassino e atira nele várias vezes. Com isso, ele ajuda os jovens a entrarem no elevador, mas diz que ficaria para terminar o serviço, para que o Ghostface não voltasse mais. Só que o que o ex-policial não esperava era que o assassino conseguiria se recuperar e finalizá-lo de maneira brutal. Ok, a polícia desse lugar com certeza não serve para nada. Afinal, deixar uma das possíveis vítimas do assassino desprotegida enquanto ela ainda está se recuperando de um ataque completamente indefesa é uma estupidez enorme, pois a área onde aconteceu o assassinato de Judy já estava rodeada de policiais. E por falar em deixar sozinha, eu não sei por que os hospitais sempre estão vazios dessa maneira, já que os médicos sempre fazem plantões noturnos. O único motivo dos hospitais dos Estados Unidos serem assim é porque tudo é muito caro e não existem hospitais públicos por lá. Mas mesmo assim, acidentes acontecem e as pessoas precisam ser atendidas. Então dificilmente o lugar estaria vazio dessa forma. Quanto a Dewey, foi uma burrice absurda voltar até o corpo do assassino sozinho, pois ele poderia muito bem estar usando um colete à prova de balas, e estando armado, ele não precisava chegar tão perto do mascarado. Era só pedir que Rich ou Sen segurasse a porta do elevador e atirar no assassino de longe. E Rich agora está sob suspeitas ainda mais fortes. Primeiro porque por alguma razão o assassino ignorou ele completamente, e praticamente nem tentou finalizá-lo. E quando Dewey estava lutando com o assassino, Rich sequer tentou ajudar na luta, muito pelo contrário, ele permaneceu parado como se quisesse que o assassino finalizasse o policial. Mais tarde, Gale chega na cena do crime e fica extremamente arrasada com o que aconteceu. Ao amanhecer, ela vai até o hospital, e Sen vai dar os seus pêsames, até que de repente Sidney aparece para consolar a amiga, dizendo que veio até a cidade para garantir que todos estejam seguros. Enquanto isso, Sen vai até o quarto da irmã se desculpar por tudo que aconteceu, e Tara perdoa ela, mas com a condição de nunca mais ser abandonada novamente. Então Sen toma a decisão de fazer o que ninguém faz nessas situações, e pega sua irmã com a intenção de fugir da cidade. Mas antes que ela saia, Sidney vai até a jovem pedindo ajuda para finalizar o Ghostface, pois já passou por isso várias vezes, e sabe que os assassinos nunca param. Porém, a garota não quer saber disso, e se despede das duas. O que ela não sabia é que Sidney colocou um rastreador em seu carro, e iria até o fim para acabar com esse assassino. No caminho para fora da cidade, a asma de Tara ataca, e ela conta que não tinha uma bombinha na mala, e o único lugar que tem uma é na casa de Amber. Então, com medo da irmã passar mal, Sen aceita ir até lá, apesar de Rich ficar desconfiado disso tudo. Indo até a casa da Amber, vemos que eles estavam dando uma grande festa em homenagem ao Wes, e Liv estava louca para relaxar com Chad. Mas o cara ainda estava paranoico e se recusa a relaxar, dizendo que não sabia se sua namorada era assassina, o que deixa a mina louca de raiva. E aí ela some por um tempão, deixando Chad bem preocupado, até que o cara decide sair sozinho para procurá-la. Nesse momento, a jovem manda uma mensagem pedindo para ele encontrá-la e pede para compartilhar a localização. Depois, o rapaz segue o sinal até dentro do mato, onde ele é atacado pelo mascarado que esfaqueia sua perna. Mas por sorte, Chad consegue derrubar o assassino e fugir de lá. Ele tenta chamar ajuda e desligar a localização, mas não consegue por causa do líquido vital em suas mãos. Então o cara descarta o celular e tenta fugir, mas é pego pelo assassino e toma diversos golpes. Bom, Chad pelo menos foi inteligente ao respeitar a regra de que em filmes de terror ninguém pode relaxar, ainda
mais se você for um jovem. Mas seguir um sinal de telefone para o meio do mato sabendo que tem um assassino à solta é a pior coisa a se fazer. Ainda mais porque ele estava desconfiado de que Liv era a assassina, e depois de deixá-la irritada, Chad poderia ser um alvo em potencial, já que ele era sobrinho de uma das vítimas. Fora que ao invés de correr para um lugar aleatório, ele deveria tentar entrar na festa novamente e pedir ajuda dizendo que o assassino estava no local. Mais tarde, Sam chega no local e ao ver Tara, Amber decide acabar com a festa e pede que todos vão embora. Os jovens se recusam, mas Rich avisa que as irmãs foram atacadas várias vezes pelo Ghostface, o que torna esse local um alvo em potencial, o que funciona perfeitamente e geral sai do lugar. Em paralelo, vemos Mindy assistindo facada na sala, quando Rich aparece perguntando onde tinham cervejas, e Mindy conta que tinha algumas no porão, então o cara decide ir sozinho para pegá-las. Em seguida, Liv aparece no sofá reclamando que o Uber tinha cancelado, e que agora não iria relaxar e nem iria embora. Mas Mindy a ignora, e apenas pergunta onde estava o seu irmão. Então Liv surta, dizendo que pode ser a assassina, e fala que Mindy era a expert, que sempre era uma das vítimas. Um tempo depois, Sidney percebe algo bizarro no rastreador, e liga para a cena implorando para que ela fuja o mais rápido possível, pois aquela era a casa onde Billy e Stu finalizaram todos, e alguém os atraiu para uma armadilha. Enquanto isso, vemos que Mindy continuava assistindo ao facada original, até que o assassino apareceu atrás dela e tentou finalizá-la, mas a garota consegue desviar. E aí Sam ouve os barulhos e corre para ajudar a amiga jogando um abajur no assassino, que consegue escapar. Ela tenta socorrer Mindy, mas todos chegam exatamente nesse momento e começam a acusar uns aos outros. Liv chega nessa hora com as mãos sujas de sangue e todos suspeitam dela, mas Amber puxa uma arma e finaliza a garota, revelando ser a verdadeira assassina. Ela se prepara para atirar em Sam, mas Tara consegue impedi-la. Então Rich tira sua namorada dali indo em direção ao porão, e Sam consegue pegar uma faca antes de entrar. Rich tenta convencer a garota a não subir novamente, pois sempre tinham dois assassinos, e achava que um deles era a Tara, já que ela guardou o ódio de Sam por todo esse tempo, e trouxe os dois até ali. Mas Sam fica desconfiada de Rich, e diz que iria de qualquer forma. A jovem vai até o andar de cima, onde encontra a Tara amarrada, mas hesita em soltá-la, se lembrando do que Rich havia dito. Ok, confiar em Rich nessa situação não é uma boa ideia, ao menos por enquanto. Afinal, ele foi o único que não estava acompanhado por ninguém, e saiu da vista de todos dizendo que pegaria uma cerveja. Mas o suspeito é que ele iria dirigir a noite toda, e não teria motivo algum para beber, já que além de poder sofrer um acidente, ele poderia ser parado pela polícia e ter que fazer um teste de bafômetro. E fora que estar bêbado com um assassino à solta não é a melhor opção. Isso soa mais como uma desculpa para sair de vista e poder atacar os outros sem ser um possível suspeito. Além disso, a forma como Tara estava amarrada é totalmente autêntica, não tem como uma pessoa se amarrar sozinha daquela forma, e ela impediu que Amber atirasse nos outros. Encerrar a festa também foi uma decisão idiota, já que seria muito mais improvável que o assassino ataque no meio de todas aquelas pessoas. Portanto, manter todos por perto seria a melhor forma de se defender, mas por alguma razão Amber não pensou nisso, ou ela queria que eles ficassem sozinhos, e isso deveria ter acendido um sinal de alerta em Sam, que poderia ter pedido para todos continuarem onde estão, pois já estavam de saída e não precisavam acabar com a festa por conta delas. Fora que essa suposição de Rachel torna o suspeito ainda maior, pois Tara foi brutalmente atacada 2 vezes e sobreviveu apenas por pura sorte. Não teria como ela estar hospitalizada e ser capaz de correr atrás de Sam como aconteceu no hospital, já que aquele Ghostface não poderia ser a Amber, pois a garota estava sendo interrogada pela delegada, o que torna Rachel o nosso suspeito mais forte de ser o segundo assassino, já que aparentemente ele está tentando colocar sua irmã contra outra, e o cara estava no hospital durante o ataque a Sam. Em paralelo, Sidney e Gale chegam até a casa e se armam, mas antes de entrar elas são abordadas por Amber, e Sidney logo reconhece que era uma armadilha, mas já era tarde, pois a garota atira em Gale e recua. A mulher pensa em levar sua amiga para o hospital, mas Gale pede que Sidney acabe logo com isso pelo Dewey. Então a mulher entra na casa atirando em todas as portas, mostrando que é profissional no CS, e só mata varado, até que ela recebe uma ligação do assassino. Mas Sidney sabe que nessa situação não se deve ficar em ligação com o Ghostface, e atira na porta acertando o Rich por acidente. Nesse momento ela é atacada pelo mascarado, fazendo os dois caírem no primeiro andar. Então ela pede que Rich pegue logo a arma, mas quem consegue fazer isso é Sam. O problema é que Rich se revela ser um dos assassinos e acerta uma facada surpresa na garota, mostrando que ele tinha pego o inalador de Tara para trazê-los até a casa. A dupla de assassinos leva os dois para a cozinha e buscam Gale apenas para revelar que são dois fanáticos pelo filme original Facada, que se conheceram em um fórum e queriam fazer um novo filme. Mas para isso precisavam trazer os personagens originais e fazer algo novo, e tinha que ser baseado em eventos reais para ser bom. Então Amber ficou sabendo pela mãe bêbada de Sam que ela era a filha de Billy, e descobrindo isso, Rich foi atrás da garota apenas para criar esse enredo macabro, pois eles iriam colocar a culpa de todos os crimes da filha do assassino original, que estava indo atrás das pessoas que participaram da finalização de seu pai, mas que agora era a hora do grande final. Nesse momento, Sidney tenta reagir, mas acaba sendo golpeada pela Amber, e Rich fala que não poderia deixar a protagonista original sobreviver tantas vezes, pois seria ridículo. E aí ele pede para Amber buscar a Tara, para acabarem logo com isso. E enquanto sua parceira vai pegar a garota, o homem se gaba de ter convencido Sam de que sua irmã era um dos finalizadores, mas a moça revela que soltou Tara, e que o cara não era tão bom
quanto ele pensava. Ok, isso pode soar meio óbvio, mas Gale e Sidney deveriam ter pedido ajuda às autoridades, assim que perceberam que os assassinos armaram uma armadilha para a cena, pois apesar da polícia ser meio inútil, seria muito mais útil ter alguns reforços para ajudar na luta. Enquanto pensava no que fazer, Rich recebe uma ligação, mas ele não fica intimidado, já que Tara estava muito ferida, e pede que Amber procure pela menina, mas a garota consegue dar uma muletada em Amber e começa a espancar a garota. Ao ouvir isso, Rich tenta ir lá ajudar, mas Sam consegue derrubá-lo e fugir. Como seu comparsa estava sofrendo na mão das garotas, Amber se levanta e consegue jogar Tara longe. Ela vai até a cozinha, mas é confrontada por Sidney e Gale. Mas a luta é difícil, já que as duas estavam muito feridas. Elas quebram uma garrafa de desinfetante na garota, mas ela consegue se sobressair e começa a subjugar Gale. Mas a mulher revida e joga a garota longe. E aí a jovem acaba ligando a chama do fogão, e quando Gale pega a arma, a menina cai de cara no fogão, incendiando todo o seu corpo. Em paralelo, Rich estava procurando por Sam até que a jovem pega ele de surpresa e começa a lutar com o cara, fazendo os dois caírem da escada. Ferida e já sem energia, Sam começa a se arrastar procurando por uma forma de se defender. Porém, ela vê seu pai em um espelho lhe mostrando uma faca que tinha no chão. E quando Rich tenta atacá-la, a garota revida e o finaliza com vários golpes. Em seguida, Gale e Sidney aparecem, e Sam decide pegar a arma para garantir que o serviço estava feito. Mas elas não esperavam que Amber ainda estava viva. Porém, antes que a garota fizesse algo, Tara decide acabar com isso de vez, salvando a sua irmã. Mais tarde, a polícia e ambulâncias chegam no local para ajudar as sobreviventes, e vemos que Mandy e Chad estão vivos. Depois de checar seus amigos, Sam vai agradecer as duas pela ajuda, e pergunta o que deveriam fazer agora. Então Sidney fala que elas deveriam sobreviver como sempre fizeram. Fala galera, esse foi como derrotar Pânico 5. Você acha que conseguiria sobreviver? E vocês querem ver o Pânico 6 aqui no canal? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir, e escolha bem quem você ama. Nunca se sabe quando eles vão tentar te finalizar.